Olá, alunos. Sou a professora Simone e hoje nós vamos falar sobre a gliconeogênese. É uma via do metabolismo de carboidratos considerada uma via redutiva, ou seja, uma via de síntese, ok? Diferente do que a gente viu, né, na respiração e na fermentação, que eram vias de oxidação, ou seja, de degradação da glicose. A gliconeogênese nada mais é do que a biossíntese de glicose nos organismos a partir de compostos não glicídicos, como nós vamos ver. Ela acontece especificamente no rim, ok? Então, da onde vem a glicose para o metabolismo dos carboidratos? A gente já sabe que os carboidratos são as principais fontes de energia para o metabolismo celular, né? Mas da onde vem essa glicose? Nós vimos que a glicose vem da dieta, ok. Ela pode vir da ingestão, mas ela ainda pode ser biosintetizada. Por exemplo, os organismos fotossintéticos são aqueles que não têm acesso à glicose de fonte externa. Por exemplo, as plantas, elas não se alimentam, não têm boca. Então, elas não vão obter a glicose a partir da ingestão, né, da dieta. O que eles fazem para obter a glicose? Para o seu metabolismo? Eles sintetizam a glicose, reduzindo, porque lembra, síntese é redução, reações de redução são reações de síntese. Então, os organismos fotossintéticos, eles sintetizam a glicose, reduzindo o CO2 atmosférico, até uma triose, ou seja, um carboidrato de 3 carbonos. Posteriormente, essas trioses são convertidas em glicose. Isso ocorre na fotossíntese, que é uma via que ocorre nos organismos fotossintéticos, na presença de água e luz solar. Okay? Enquanto que os organismos não fotossintéticos realizam, obviamente, a respiração celular, né? Então, eles vão obter, na maioria a principal fonte de carboidrato dos organismos não fotossintéticos é a dieta. Mas em longos períodos de jejum, por exemplo, eles sintetizam a glicose a partir de compostos de 3 ou 4 carbonos numa via que a gente chama de gliconeogênese. Esse neo é de novo, tá? Então, eles sintetizam a glicose a partir de compostos precursores, né, de 3 ou 4 carbonos oriundos de outras vias metabólicas, né? Exemplo, eu posso sintetizar a glicose a partir de aminoácidos. Exceto a glicina e a leucina, os demais aminoácidos todos, eles vão ser aminoácidos capazes de sintetizar, de fornecer glicose. Via, obviamente, alanina e glutamina. A gente vai ver nas reações de desaminação e transaminação lá em metabolismo de proteínas, tá? Mas nós vamos ver que existe um ciclo chamado ciclo da glicose e alanina, que é um ciclo que conecta, então, os aminoácidos, os alfa-cetoácidos dos aminoácidos, à biossíntese da glicose. Intermediários do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico, TCA, né, que a gente viu na última aula, eles vão ser convertidos, esses intermediários, um oxalacetato, por exemplo, vão ser convertidos em piruvato, e o piruvato vai formar glicose na gliconeogênese. Lactato também, o lactato formado, por exemplo, a partir da fermentação, aqui é metabolismo aeróbico, enquanto que aqui é metabolismo anaeróbico. Então,
o lactato gerado do metabolismo anaeróbico no ciclo de Cori vai formar glicose na gliconeogênese, ok? Acetil-CoA, que é produto final da beta-oxidação, ou seja, da degradação de lipídios. Também pode formar glicose, mas não em animais, exceto nós, seres humanos, e os demais animais, não somos capazes de formar, anota isso, formar glicose a partir de acetil-CoA, ok? Somente plantas, leveduras e bactérias, porque eles conseguem fazer um ciclo que chama ciclo do glioxalato. Mais pra frente a gente vai ver também. Ok? Então, a gliconeogênese nada mais é que uma via, como eu falei para vocês, do anabolismo, uma via redutiva. E o que é, quando e aonde que ela ocorre? São 3 perguntas essenciais para a gente entender essa via. Então, o que é? É a síntese de glicose no organismo, né, biossíntese de glicose a partir de compostos não carboidratos, não lipídicos, não glicídicos, de 3 ou 4 carbonos, ok? Quando que ela ocorre? Ela ocorre durante o jejum prolongado, muito tempo sem se alimentar, então a glicose não vem da dieta, não estou me alimentando, eu estou há um longo período de tempo em jejum, tá? Não é aquele jejum entre uma refeição e outra, é um jejum mais prolongado. Nesse período, as reservas se esgotam. O glicogênio hepático, o glicogênio muscular, o glicogênio hepático aqui no jejum ou o glicogênio muscular num exercício vigoroso, vão se esgotar, que são as fontes, as reservas de glicose, né? Vão se esgotar e aí vai ser necessário a biossíntese da glicose para continuar fornecendo o carboidrato para o metabolismo celular, ok? E aonde que isso ocorre? Ocorre no citosol dos hepatócitos, ou seja, no fígado, preferencialmente no fígado. Em menor extensão também pode ocorrer nos rins, ok? Então vamos ver quais são esses precursores que são capazes de gerar glicose. Nada mais do que glicerol, lactato e aminoácidos. Claro, e seus metabólitos, tá? Então, vamos ver primeiro como a glicose é formada a partir do glicerol. Lembrando que o glicerol é oriundo do triglicerídeo, do triacilglicerol, lembrando lá de bioquímica de lipídios. Depois nós vamos ver o lactato, que é formado na fermentação pela oxidação parcial da glicose, nós já vimos também essa via, e os aminoácidos que vão formar precursores do ciclo de Krebs, que nós já vimos também. Esses compostos de 3 ou 4 carbonos vão ser capazes, então, de formar glicose, tá? Na gliconeogênese. Então, vamos ver o primeiro precursor da glicose, que é o glicerol. Então, lembrando aqui do triacilglicerol, ou seja, do triglicerídeo, é um álcool, né, de 3 carbonos, que é esterificado por 3 ácidos graxos. Quando o triglicerídeo é hidrolisado, ele libera os ácidos graxos e o álcool. O álcool é o glicerol, lembram disso? Então, o glicerol é um composto de 3 carbonos, não glicídico, é um álcool, e esse glicerol é capaz de formar glicose, tá? Os ácidos graxos aqui, ó, oriundos da hidrólise do triacilglicerol, eles vão formar acetil-CoA. Mas lembra que eu disse para vocês que animais não são capazes de formar glicose a partir do acetil-CoA. Isso significa que nós não somos capazes de utilizar o ácido graxo para formar glicose. Só o glicerol do triglicerídeo, mas os ácidos graxos do triglicerídeo não formam glicose em animais, apenas em plantas e leveduras, num outro ciclo que eu vou mostrar para vocês. Então, esse acetil-CoA que é gerado aqui na hidrólise
do triacilglicerol vai para a beta-oxidação, que nada mais é do que a oxidação de lipídios, que a gente vai ver também no metabolismo de lipídios, ok? Bom, então esse glicerol aqui, o álcool de 3 carbonos, ele pode então ser fosforilado às custas de uma molécula de ATP pela enzima glicerol quinase. Lembra que quinase são enzimas que fosforilam. Então, ele vai ser fosforilado no carbono 3, formando o glicerol 3-fosfato, tá? Aí, esse glicerol 3-fosfato, ele é oxidado, ou seja, ele doa hidrogênios para o NAD+, reduz o NAD+, e forma a dihidroxoacetona. Essa reação é catalisada por uma enzima chamada glicerol 3-fosfato desidrogenase. Por quê? Porque ela desidrogena essa molécula, formando a dihidroxoacetona fosfato. Vocês estão lembrando aonde nós já vimos falar sobre a dihidroxoacetona fosfato? Lá, exatamente, lá na glicólise, né? Então, a dihidroxoacetona fosfato é uma molécula um intermediário da glicólise. Então, lá na glicólise, essa molécula aqui, ela vai poder continuar sendo degradada, ou seja, oxidada até piruvato, ou ela vai poder formar glicose na via chamada gliconeogênese. Então, o que eu falei para vocês é que um dos precursores da glicose na gliconeogênese é o glicerol. E ele forma a glicose via dihidroxoacetona fosfato, que é um intermediário da glicólise, ok? Depois eu vou mostrar para vocês isso lá na via, como que acontece. Bom, e como eu disse para vocês, então, o glicerol que vem do triglicerídeo forma glicose. Então, eu posso formar glicose. Vocês estão percebendo que eu posso formar glicose a partir de lipídios, certo? Mas eu só utilizo o glicerol. Os ácidos graxos, os animais não são capazes de converter ácido graxo em glicose. Por quê? Porque para que eu consiga converter ácido graxo em glicose, obrigatoriamente esses ácidos graxos vão formar acetil-CoA. O acetil-CoA teria que ser convertido em piruvato, mas essa reação de piruvato para acetil-CoA, que é aquela reação que liga a glicólise ao ciclo de Krebs, né? Essa reação não é reversível em animais. A enzima não faz a reação contrária. Por quê? Porque termodinamicamente não é favorável. Nós não conseguimos fazer isso porque a enzima que nós temos não é capaz de fazer isso. Entretanto, existe lá em plantas e leveduras, plantas principalmente sementes em germinação, eles conseguem converter o ácido graxo em acetil-CoA e esse acetil-CoA em glicose, num processo então que chama ciclo do glioxalato, tá? Que nada mais é do que um ciclo que converte, portanto, o acetil-CoA em glicose, tá? Esse ciclo precisa de duas enzimas, uma chamada isocitrato-liase e a outra chamada malatosintase. Os animais não têm essas enzimas. Por isso, nós não conseguimos sintetizar glicose a partir de acetil-CoA, tá? Uma coisa interessante aqui é que, lembra que eu falei para vocês que as plantas, elas não têm boca? Então, elas não obtêm a glicose da dieta. Então, elas obtêm glicose da onde? Na fotossíntese, certo? Falei isso para vocês? Organismos fotossintéticos, eles biosintetizam os seus carboidratos a partir do dióxido de carbono, água e luz solar. Essa é a fotossíntese. Agora, vocês imaginam uma semente que eu enterro lá e espero ela germinar até ela nascer. Nesse período, ela tem água? Tem.
ela tem luz solar? Não. E muito pouco dióxido de carbono. Então, sementes em germinação não fazem fotossíntese. E nem comem. Da onde vem a glicose? Para esse processo de germinação? Vem exatamente do ciclo do glioxalato, ou seja, os lipídios dos óleos que estão nas sementes, né? Esses lipídios são convertidos em degradados, hidrolisados, liberando ácidos graxos, e esses ácidos graxos são convertidos em acetil-CoA, e o acetil-CoA agora no ciclo do glioxalato, porque as plantas têm essas duas enzimas, consegue converter então acetil-CoA em glicose, ou seja, consegue obter o carboidrato nesse período de germinação no qual as sementes não fazem fotossíntese, ok? Então, bioquímica, ela vai acabar explicando tudo para vocês, certo? Cada detalhe tem uma explicação molecular e bioquímica, certo? É só a questão de vocês irem acompanhando o raciocínio para que a gente possa construir o conhecimento juntos, ok? Bom, então a glicose, eu mostrei para vocês o primeiro precursor da glicose na gliconeogênese, que é o glicerol. O outro que eu falei para vocês é o lactato que vem formado lá na fermentação. Então, um músculo, durante um exercício, ele vai fazendo a oxidação da glicose em lactato na fermentação lática, né? Então, vai produzindo-se no músculo bastante piruvato, né? Tem a primeira etapa, que é a glicólise, depois a segunda etapa, essa aqui é a fermentação, ou seja, metabolismo anaeróbico, que está acontecendo lá no músculo durante um exercício para liberar energia. Lembrando, obviamente, que a energia liberada aqui na fermentação é só nessa etapa em que a glicose é convertida em 2 piruvatos na glicólise. Bom, esse lactato produzido no músculo, ele é via corrente sanguínea encaminhado ao fígado. Lá no fígado, esse lactato ele pode produzir glicose, porque vocês lembram do primeiro slide lá, que eu perguntei o que era a gliconeogênese, quando ela ocorre e aonde? Ela ocorre no citosol dos hepatócitos. Então, não tem como esse lactato que foi produzido lá no músculo ser convertido em glicose no músculo. Não, ele vai via circulação para o fígado e lá no hepatócito, sim, ocorre a gliconeogênese, que nada mais é do que formar glicose a partir de compostos de 3 ou 4 carbonos. Um exemplo é o lactato. Então, o lactato que é formado lá durante um exercício vigoroso, ele é convertido em glicose. O lactato basicamente o inverso disso aqui, ó. Aqui a glicose formou piruvato, piruvato, lactato. Aqui o lactato forma piruvato, piruvato forma glicose. Obviamente que a gliconeogênese consome energia, né? É uma via, lembra que eu falei? É uma via redutiva, é uma via do anabolismo. Então, vias de biossíntese consomem energia, enquanto que vias oxidativas de degradação liberam energia, né? Então, aqui é uma via de degradação da glicose, aqui é uma via de biossíntese da glicose. Bom, esse lactato, então, produzido no músculo, ele é direcionado ao fígado. Lá no fígado, ele forma piruvato, e aí, dependendo da necessidade, no momento metabólico do organismo, esse piruvato pode ser degradado até CO2 e água na glicólise, ou ele vai formar glicose na gliconeogênese. Então, o piruvato pode ser precursor da glicose na reação inversa da glicólise, ou ele pode entrar no ciclo de Krebs para ser oxidado totalmente até CO2 e água e liberar energia via
NADH, acoplado à cadeia transportadora de elétrons e tudo que a gente já viu nas aulas passadas, certo? Agora a gente vai começar a interligar todas as vias metabólicas para a gente entender uma coisa que chama integração metabólica, certo? O ciclo de Cori, então, é basicamente isso aqui que eu falei para vocês, tá? Ele acopla uma reação que libera energia com uma reação que acopla energia e ele vai pegando aquele lactato que no músculo tem todas aquelas reações que a gente já viu, né? Como fadiga, dor, cãibra, etc. E a gente viu que esse acúmulo de lactato no músculo ele é temporário, porque esse lactato é direcionado ao fígado para ser convertido em glicose. Aqui ainda ele pode ainda formar essa glicose aqui, ó, ela pode ser utilizada pela célula ou ela pode ser armazenada no fígado, no glicogênio hepático, ou ela pode ser encaminhada para o músculo e lá no músculo formar o glicogênio muscular, que é a reserva energética do músculo. Então, nós temos dois tipos de glicogênio, a gente vai falar nas próximas aulas o metabolismo do glicogênio, né? Mas a gente tem o glicogênio no músculo e no fígado. Então, essa glicose formada aqui, ela pode formar o glicogênio hepático ou muscular, isso tudo vai depender da regulação, ou seja, do momento metabólico que o organismo se encontra e das suas necessidades. Bom, então, esse aqui é a mesma coisa do ciclo de Cori, mas é só para mostrar para vocês de uma forma diferente, então, em que o lactato produzido aqui durante um exercício físico, a glicose do glicogênio muscular, tá? A glicose está armazenada na forma de glicogênio muscular. Essa glicose é convertida em lactato na fermentação, metabolismo anaeróbico, liberando o lactato, né? A gente já viu essas etapas aqui todas, né? O lactato, então, vai para a circulação, chega ao fígado, lá no fígado ele é convertido em glicose. A glicose volta para o músculo para continuar alimentando o exercício físico aqui. Então, esse ciclo de Cori, ele mantém, então, uma reciclagem de glicose a partir de lactato, ou seja, ele supre as necessidades energéticas do músculo à medida que ele vai degradando todo o glicogênio muscular aqui e formando lactato. O lactato vai para o fígado e é convertido em glicose e a glicose volta. E aí eu consigo continuar fazendo o exercício porque eu mantenho essa reciclagem de glicose a partir do lactato pela gliconeogênese, que é nada mais então que a biossíntese de glicose a partir de um composto não glicídico aqui, que é o lactato. Então, nós já vimos a glicose sendo sintetizada a partir do glicerol e a partir do lactato. Eu disse para vocês que ela também pode ser biosintetizada a partir de aminoácidos, né? Então, vários aminoácidos podem formar glicose, exceto a glicina e a leucina. Então, lembrando aqui, ó, rapidamente, a bioquímica de aminoácidos, estrutura de aminoácidos. Os aminoácidos, então, tem um carbono aqui quaternário, um grupamento carboxo, um grupamento amino, uma cadeia lateral e um hidrogênio. Quando ocorre a degradação de um aminoácido, a gente chama de desaminação oxidativa. Assim como lá nos lipídios, a degradação de ácido graxo, a gente vai chamar de beta-oxidação. Nada mais é do que a oxidação, só que recebe um nomezinho diferente. Aqui, a degradação de aminoácidos chama desaminação oxidativa, é uma oxidação. Que nada mais é que você retirar o grupamento amino, tá? Então, o NH3 vai formar amônia no organismo, porque vai se ionizar, vai formar NH4. Bom, e o que sobra aqui, ó, da degradação do aminoácido, ou seja, da desaminação, é o que a gente chama de cadeia carbonada, esqueleto carbônico. A gente vai começar a ver isso lá mais intensamente quando a gente falar de metabolismo de proteínas, a degradação e a biossíntese de aminoácidos, tá?
nas próximas aulas, depois da nossa segunda prova. Então, essas cadeias laterais aqui, ó, elas vão ter 3 ou 4 carbonos, dependendo da cadeia lateral. Lembra que eu disse que a glicina não forma glicose? Porque a glicina só tem 2 carbonos. E a gente, para formar glicose, precisa de compostos de 3 ou 4 carbonos, tá? Então, essa cadeia carbonada oriunda da desaminação oxidativa dos aminoácidos podem formar glicose. Nem todos. Os que estão em rosa aqui, ó, são os aminoácidos capazes de formar glicose. Por quê? Porque eles vão formar, em algum momento durante a sua via de degradação, precursores do ciclo de Krebs ou piruvato. E a gente já viu que o piruvato também pode formar glicose lá na gliconeogênese. Então, todos esses aminoácidos que estão em rosa, a gente chama de aminoácidos glicogênicos, ou seja, que a sua cadeia carbonada, o seu esqueleto carbônico, oriundo da desaminação, é capaz de formar glicose, porque gera algum dos precursores do ciclo de Krebs, por exemplo aqui, a arginina, a glutamina, a histidina e a prolina, formam glutamato, e o glutamato entra no ciclo de Krebs via alfa-cetoglutarato, e aí ele pode formar glicose. Então, qualquer intermediário, qualquer molécula que forme um dos intermediários do ciclo de Krebs pode formar glicose na gliconeogênese. Esses aminoácidos que estão em azul, eles são ditos aminoácidos cetogênicos. Por quê? Porque eles vão gerar em algum momento acetil-CoA, e a gente viu que a acetil-CoA não forma glicose pelos animais. Nós não temos a capacidade de converter acetil-CoA em glicose. Então, esses aminoácidos que formam acetil-CoA na sua degradação, eles vão gerar corpos cetônicos. A gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, eles não geram glicose, mas eles geram corpos cetônicos, tá? O que acontece basicamente aqui, ó, é que, por exemplo, assim como os lipídios podem ser degradados lá no músculo e liberar o glicerol para a síntese de glicose, assim como a fermentação no músculo gera lactato para sintetizar glicose, a degradação das proteínas do músculo, porque o músculo também tem bastante proteína, esses aminoácidos oriundos da proteólise, da degradação das proteínas musculares, eles são desaminados, então liberam amônia, e a sua cadeia carbonada, né, vai gerar numa etapa aqui que a gente vai ver, que chama transaminação, vai gerar alanina, tá? Por último, vai gerar alanina. A alanina, ela sai do músculo e vai para o fígado. Lá no fígado, a alanina é desaminada de novo, retira o NH3 dela, porque a alanina é um aminoácido. Ela transfere esse NH3 para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato, nessa reação que a gente vai ver mais para frente, que se chama transaminação, e libera a cadeia carbonada da alanina, é o piruvato. Então, quando o aminoácido aqui, ó, for a alanina, quando essa cadeia lateral aqui for da alanina, e eu desaminar, o que sobra vai ser piruvato. E o piruvato a gente já viu que lá no fígado pode formar glicose a partir da gliconeogênese, tá? Então, de uma forma geral, todos esses aminoácidos aqui que estão em rosa, quando lá no músculo forem degradados, vão formar alanina, e a alanina vai para o fígado, é convertida em piruvato, e o piruvato em glicose, e a glicose retorna para o fígado, para o músculo, para continuar suprindo a energia para o músculo. Então, vocês viram aqui que durante um exercício físico, durante a contração muscular, que eu preciso oxidar a glicose para gerar ATP para o músculo, né, para atividade física, essa glicose pode vir de diferentes fontes. Ela pode vir
do glicerol, que vem da hidrólise dos lipídios, do triacilglicerol, ela pode vir do lactato, que é a fermentação, ela pode vir dos aminoácidos das proteínas do músculo, né? Esse ciclo aqui, que é chamado de ciclo da glicose e alanina, que ele é também uma reciclagem de glicose a partir de aminoácidos de proteínas musculares, tá? Bom, então, em resumo, os principais precursores não glicídicos da glicose na gliconeogênese são lactato, da fermentação, glicerol, do triacilglicerol e alanina e glutamina dos aminoácidos, das proteínas musculares, tá? Então, tanto proteína, quanto lipídio, quanto carboidrato podem dar origem à glicose, tá? Eles vão ser transformados em piruvato. Em algum momento, esses aminoácidos aqui, ó, que a gente já falou, e o lactato, são convertidos em piruvato. Ou eles podem ser, outros aminoácidos são convertidos em oxalacetato, que é o intermediário aqui do ciclo de Krebs, tá? Ou eles vão formar a dihidroxacetona, que é o caso do glicerol que a gente viu, tá? Então, a dihidroxacetona entra aqui. Essa aqui é a via da glicólise, onde a glicose é convertida em piruvato, tá? A gliconeogênese, eu já vou mostrar para vocês, aparentemente ela parece a inversão da glicólise, ou seja, a partir do piruvato eu consigo formar glicose, seria a inversão da glicólise, mas vocês vão ver que não é bem assim. Mas eu posso, então, a partir do piruvato formar glicose, as fontes são lactato e aminoácidos, né, que formam a alanina, que geram o piruvato. Aminoácidos que não formam a alanina podem formar o oxalacetato, tá? Que é uma molécula intermediária aqui, que conecta, então, é o intermediário do ciclo de Krebs, mas que ele entra aqui na gliconeogênese. Ou o glicerol, que vem dos lipídios, pode formar dihidroxacetona, como a gente já viu, e essa dihidroxacetona ser convertida em gliceraldeído 3-fosfato pela TPI, que é a triose fosfato isomerase, a enzima que faz a isomerização dessas duas trioses aqui, né? Esse aqui é uma acetona, esse aqui é um aldeído. E aí, esse gliceraldeído 3-fosfato pode formar glicose, ou ele pode ser degradado até piruvato e depois entrar lá no ciclo de Krebs, tá? Vai depender do momento metabólico. Bom, então, a gente já viu que essa glicose aqui, na gliconeogênese, ela pode ser formada a partir do glicerol que vem da hidrólise do triglicerídeo, tá? Formando dihidroxacetona fosfato, entra aqui na via que é a inversão da glicólise e pode formar glicose. Os ácidos graxos a gente já viu que forma acetil-CoA, e o acetil-CoA não pode ser convertido em glicose, mas ele pode entrar na beta-oxidação, que é a degradação de acetil-CoA. Vocês lembram? A beta-oxidação é como se fosse a respiração para o carboidrato. Ou seja, o que é a respiração? É a oxidação total da glicose até CO2 e água. Eu retiro todos os hidrogênios da glicose para formar ATP. A beta-oxidação vai tirar todos os hidrogênios da cadeia lateral desse ácido graxo para formar ATP. Então, a beta-oxidação é a oxidação dos ácidos graxos, que tem aquela cadeia lateral, lembra? CH2, 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 vários CH2. Então, vocês vão ver que a beta-oxidação vai gerar muito mais ATP do que a respiração celular, que nós vimos que gera 32, tá? A oxidação total da glicose, né? Contabilizando com glicólise, cadeia transportadora de elétrons e o ciclo de Krebs,
vai gerar 32 ATPs. A beta-oxidação, ela vai gerar muito mais, tá? Mas aqui, nós ainda vamos falar sobre isso. Aqui é só para mostrar para vocês que o ácido graxo não é convertido em glicose, tá? Só o glicerol. A glicose no músculo, ela é fermentada até lactato. Esse lactato vai para o fígado, é convertido em piruvato, e o piruvato gera glicose. As proteínas musculares são degradadas em aminoácidos, os aminoácidos são desaminados, e a cadeia carbonada é convertida em alanina, a alanina vai para o fígado, naquele ciclo alanina-glicose, é desaminada, convertida em piruvato, piruvato em glicose. Então, o que falta mostrar para vocês agora é como que o piruvato é convertido em glicose na gliconeogênese. Mostrei para vocês, por enquanto, as moléculas que dão origem à glicose, que é ou o glicerol, ou o lactato, ou os aminoácidos, tá? E todas essas moléculas podem dar origem à glicose por diferentes mecanismos, ou ele gera dihidroxiacetona, ou gera piruvato, ou gera o intermediário do ciclo de Krebs, ou o lactato vai gerar o piruvato, etc., até que a gente chegue nesse ponto aqui dessa linha azul, que eu disse para vocês que aparentemente eu posso pensar que a gliconeogênese, ou seja, a formação de glicose a partir de piruvato, ela possa ser a inversão da glicólise, mas ela não é, tá? Então, vocês lembram que a glicólise, ela é a conversão de uma molécula de 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, o piruvato. E que existem 10 reações, 10 etapas, tá? Na gliconeogênese, o produto final da glicólise é o precursor da biossíntese da glicose, ou seja, o piruvato que é formado pela glicólise é precursor da glicose na gliconeogênese, ok? Mas dessas 10 reações, apenas 7 são reações reversíveis, que é o que a gente está mostrando aqui, as setinhas de mão dupla, tá? Por que essas reações são reversíveis? Porque termodinamicamente elas são reações favoráveis, ou seja, reações com o ΔG muito próximo de zero, então não é nem positivo nem negativo, então são reações em que a célula consegue fazer a via de mão dupla, ou seja, pode converter, por exemplo, glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, ou vice-versa, converter frutose 6-fosfato em glicose 6-fosfato, tá? Mas, por quê? Porque o ΔG dessa reação é muito próximo de zero, então a célula consegue fazer a etapa reversível. Mas nós temos 3 reações dessas 10, então 3 de 10 são reações irreversíveis. Por quê? Porque o ΔG é negativo, tá? Então, lá na glicólise, essa reação é espontânea, ou seja, tem o ΔG negativo, uma reação exotérmica que libera energia. Então, a reação inversa eu teria que fornecer energia. E aí se torna desfavorável na gliconeogênese. O inverso se torna desfavorável, tá? Que reações são essas? São as reações catalisadas lá na glicólise, catalisada pela hexoquinase, essa primeira reação aqui, então ela não é reversível. A segunda reação aqui não é reversível, a terceira, desculpa, não é reversível. E a última, né, que converte PEP em piruvato, tá? Então, essas 3 enzimas aqui na glicólise, que é a hexoquinase, a fosfofrutoquinase, a piruvatoquinase, elas não são enzimas que fazem reação inversa. Não é reversível, tá? Então,
Na gliconeogênese, que é quando eu quero converter piruvato em glicose, eu preciso fazer 3 desvios, tá? Que desvios são esses? São exatamente esse desvio aqui, dessa reação que é irreversível, esse desvio aqui dessa reação que é irreversível e esse desvio aqui. Vocês podem ver que, coincidentemente, as reações, e não é coincidentemente, é termodinamicamente, as reações que são irreversíveis são as reações que envolvem fosforilação ou desfosforilação. O exemplo aqui é a hexoquinase, né, que às custas de um ATP fosforila a glicose, a fosfofrutoquinase, que às custas de um ATP fosforila a frutose 1,6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, e a piruvatoquinase, que forma um ATP com a desfosforilação do fosfenolpiruvato, tirando esse fosfato e transferindo para um ADP, formando piruvato. Então, reações de fosforilação que é quinases, ou desfosforilação, que são as fosfatases, são aqui na gliconeogênese exatamente as etapas em que eu vou precisar fazer um desvio, porque essas enzimas aqui, essas quinases, não são reversíveis. Por quê? Porque o ΔG dessas reações é negativo, certo? Então, termodinamicamente, a inversão é desfavorável, tá? Lembrando, então, aqui, como a gente viu, a glicólise, ela tem um saldo energético de 2 ATPs. E como vocês vão ver na gliconeogênese, que é a inversão aqui, ó, de piruvato a glicose, tá? A partir de 2 piruvatos formar uma glicose, eu vou precisar consumir 4 ATPs. Porque lembra que eu disse para vocês que a gliconeogênese é uma reação redutiva, uma via redutiva de anabolismo, então ela consome ATP, enquanto que a glicólise, que é uma reação de oxidação, de catabolismo, libera ATP, certo? Então, nós vamos ver cada um desses desvios aqui, ó, da gliconeogênese, tá? Que é a reação em que eu vou converter 2 piruvatos, a via, em uma glicose. Então, o primeiro desvio é que eu vai converter piruvato em PEP, ou seja, fosfenolpiruvato, tá? Então, é o contrário. Então, eu estou retornando aqui para chegar lá em cima na glicose. Então, eu vou, como essa enzima aqui, ela não é reversível, né? Eu vou converter piruvato por um desvio. Qual é esse desvio? Às custas de um ATP e de CO2, eu vou carboxilar o piruvato, que tem 3 carbonos, e um oxaloacetato, que é uma molécula com 4 carbonos. Um carbono vem do dióxido de carbono aqui. Essa reação é catalisada pela piruvato carboxilase, está carboxilando o piruvato, formando o oxaloacetato. Depois aqui o oxaloacetato é convertido em PEP, em fosfenolpiruvato, por outra enzima que chama a PEP carboxiquinase, ou seja, às custas de um GTP, que é uma molécula com energia, assim como o ADP é adenina trifosfato e o GTP é guanina trifosfato, tá? Então, ele doa um fosfato aqui para o oxaloacetato para formar o piruvato e retira aquele CO2 que foi adicionado lá, tá? E aí eu acabo fazendo o contrário, tá? Que é, a partir do piruvato, eu formo o fosfenolpiruvato. Lá na glicólise, o que aconteceu é que o PEP retira esse fosfato do PEP, transfere para um ADP, libera um ATP, essa reação catalisada pela piruvatoquinase, formando o piruvato. Mas como eu disse para vocês, essa reação não é reversível, então na gliconeogênese, para eu converter piruvato em fosfenolpiruvato, que a reação é contrária, eu tenho que primeiro carboxilar o piruvato às custas de um ATP na presença de água até oxaloacetato,
Depois o oxalacetato recebe um fosfato do GTP, o fosforilo oxalacetato, e retiro aquele CO2. Então, eu descarboxilo e fosforilo o oxalacetato, formando o PEP. Então, eu fiz tudo isso aqui porque essa reação não é reversível, porque o ΔG dela é negativo, ela não é termodinamicamente favorável na gliconeogênese, ok? Então, esse é o primeiro desvio. Beleza, eu formei o PEP e a gente viu que do PEP para cima, tá? Todas as reações aqui, ó, são mão dupla, ó. Então, elas vão acontecer com a mesma enzima da gliconeogênese. Então, das 10 reações, 7 são reversíveis. Então, elas vão acontecendo. Quando chegar aqui nessa etapa, a gente viu que a frutose 1,6 bifosfatase, que é essa enzima aqui, essa etapa aqui, ó, a fosfofrutoquinase aqui, ó, ela não é reversível. Então, eu vou usar uma outra enzima, que é a frutose 1,6 bifosfatase, que é o segundo desvio, que converte, então, o quê? Na glicólise, eu teria a frutose 6-fosfato sendo fosforilada às custas de um ATP para formar a frutose 1,6 bifosfato. Na reação inversa, eu quero fazer dessa gerar essa aqui. Só que essa reação, eu já mostrei para vocês que a fosfofrutoquinase não faz a reação inversa. Então, eu tenho que fazer um desvio. E o desvio vai ser exatamente aqui, ó, com uma reação, uma hidrólise, na presença de água, hidrólise com liberação de um fosfato aqui, uma fosfatase, por isso que é, ó, retira o fosfato, na presença de água, e esse fosfato é liberado na forma de um fosfato inorgânico. Então, a frutose 1,6 bifosfato é convertida em frutose 6-fosfato. O fosfato que estava no carbono 1 está aqui, foi liberado na forma de fosfato inorgânico pela hidrólise da água, catalisada por esta enzima aqui, certo? Então, é o que acontece no segundo desvio da gliconeogênese. O terceiro desvio é muito parecido com esse, né? O que aconteceria lá na glicose, na glicólise? A glicose é convertida em glicose 6-fosfato às custas de um ATP, tá? Por essa enzima que chama hexoquinase. Só que a gente viu que essa enzima é irreversível, então eu não consigo gerar glicose a partir da glicose 6-fosfato. Então, na gliconeogênese, a glicose 6-fosfato, na presença de água, essa água aqui vai causar a hidrólise desse fosfato, liberando o fosfato inorgânico e a glicose. Essa reação aqui é catalisada por uma enzima que chama glicose 6-fosfatase. Retira o fosfato da glicose 6, formando glicose, tá? Reação de hidrólise na presença de água. Bom, então, como nós vimos, né, por que a gliconeogênese não é a reversão da glicólise? Porque das 10 etapas, apenas 7 são reversíveis. 2 delas não são reversíveis e eu preciso fazer aqueles desvios que eu mostrei para vocês agora, tá? Então, vamos imaginar que uma simples conversão, se acontecesse do piruvato ser convertido em glicose diretamente, o que aconteceria, né? Esse processo ele é desfavorável, por quê? Porque se eu somar a energia necessária para converter o piruvato à glicose, usando todas as 10 etapas, essa reação tem um ΔG positivo, ou seja, é a reação endotérmica. Morro acima, eu preciso fornecer energia, então a gliconeogênese aqui, né, 2 piruvato formando glicose, usando todas as 10 etapas, gastaria mais 20 quilocalorias, ou seja,
o ΔG é positivo, eu teria que fornecer muita energia para a gliconeogênese. Então, é uma reação que, para a célula, é desfavorável. Então, o que, que ela faz? Ela vai utilizar desses 3 pontos de desvio para fazer a conversão do piruvato usando apenas 7 enzimas da glicólise e outras 3 diferentes. Outras 3 etapas diferentes, que uma delas usa 2 enzimas, né? Que é a conversão de piruvato a PEP, tá? Então, se a gente utilizar, então, essa condição de fazer esses 3 desvios, vocês vão ver que o ΔG é menos 9 quilocalorias, ou seja, é uma reação que vai ser favorável, ou seja, morro abaixo, libera energia, tá? Então, libera energia, sim, em alguns pontos eu vou precisar fornecer energia e em outros eu vou liberar energia. Então, vai ficar termodinamicamente favorável, apesar de ser uma via que, no somatório geral, eu vou gastar 4 ATPs para fazer, certo? Enquanto que na glicólise eu libero 2 ATPs, como salto, né? Para finalizar, então, como a glicólise libera 2 ATP e a gliconeogênese consome 4 ATPs, eu preciso ter um mecanismo de regulação para evitar desperdício, ou seja, para evitar que o piruvato formado na glicólise seja automaticamente convertido em glicose sem que a célula necessite. Eu preciso bloquear a gliconeogênese e ela só vai ser ativada quando a célula precisar. Quando que a célula vai precisar? Nós já falamos, jejum prolongado ou exercício intenso. Nesses momentos eu vou ativar a gliconeogênese, certo? Então, existem 2 enzimas importantíssimas que fazem o que a gente chama de regulação alostérica recíproca. E elas são reguladas por nucleotídeos de adenina, ou seja, ou ATP ou AMP. Exemplo, essa enzima aqui, a fosfofrutoquinase, é a enzima que é regulada. Ela é regulada por esses moduladores aqui. Lembra lá que a gente viu a enzimologia e a gente viu as questões de regulação alostérica? Então, o modulador positivo da fosfofrutoquinase, que é uma enzima da glicólise, é o AMP. Então, o AMP, ele estimula essa enzima, ou seja, estimula a glicólise. Enquanto que o ATP, ele inibe. Então, na presença de energia, a célula inibe a glicólise. Por quê? Porque a glicólise foi feita, é uma oxidação de carboidratos. Ela foi feita justamente para gerar ATP. Quer seja formar o piruvato ou ir para fermentação ou ir para respiração, na dependência da presença ou não de oxigênio, mas é formar ATP. Então, degradar carboidrato é para gerar energia. Então, eu vou fazer glicólise quando a célula estiver com baixa reserva energética. Então, ATP inibe essa enzima, esse é o ponto, a enzima da glicólise, a enzima que regula a glicólise é a fosfofrutoquinase, e o modulador positivo é o AMP e o negativo é o ATP. Enquanto que na gliconeogênese, que é a conversão de piruvato em glicose, a enzima que é regulada é a frutose 1,6-bisfosfatase. E ela, na verdade, ela é inibida pela AMP, então, que é um nucleotídeo de adenina, tá? Então, enquanto que o AMP ele estimula a glicólise, ele inibe a gliconeogênese, né? Então, quando a célula estiver com reserva energética baixa, eu vou fazer glicólise e não gliconeogênese, certo? Quando o nível de ATP estiver alto, aí eu vou fazer gliconeogênese, certo? Então, era isso sobre a glicólise. A próxima aula vai ser via das pentoses e depois
metabolismo de glicogênio, que a gente vai falar de glicogenogênese e glicogenólise, ou seja, síntese de glicogênio ou degradação de glicogênio, respectivamente. E aí a gente finaliza metabolismo de carboidratos. E vamos entrar em metabolismo de proteína e de lipídio, que são bem mais curtinhos e mais compacto, não é tão extenso igual foi o metabolismo de carboidratos, ok? Então, até mais.